Talvez você esteja aqui nesta sexta-feira com o corpo inteiro pesando, como se cada músculo carregasse não apenas o cansaço da semana, mas o peso invisível de uma preocupação que não sai da sua mente, a saúde de alguém que você ama. Talvez você esteja passando a mão no rosto agora mesmo, tentando esconder os olhos vermelhos, porque durante 5 dias você sorriu para o mundo, disse que estava tudo bem no trabalho, fingiu normalidade na rua, mas por dentro o seu coração gritava em silêncio cada vez que o telefone tocava, e você tinha medo de atender, medo de ouvir uma notícia ruim, medo de que o próximo exame trouxesse um resultado que você não tem coragem de enfrentar. Talvez você esteja carregando nos ombros o peso de ser a pessoa forte da família, aquela que todo mundo procura, aquela que organiza as consultas, que corre atrás de remédio, que segura a mão de quem está na cama do hospital, que finge que não está morrendo de medo, enquanto consola todo mundo. E ninguém pergunta como você está. Ninguém senta ao seu lado para dizer: e o teu coração, como vai? Talvez a doença que entrou na sua casa não seja apenas física. Talvez ela tenha trazido junto o medo, a insônia, a angústia financeira dos tratamentos, a distância emocional entre pessoas que antes eram próximas e agora mal se olham porque a dor é grande demais para caber numa conversa. Talvez você tenha ido dormir ontem à noite e antes de fechar os olhos tenha sussurrado uma oração tão pequena, tão cansada, tão frágil, que você mesmo duvidou se ela tinha força para subir ao céu. Talvez, e eu falo isso com todo o cuidado do meu coração, talvez você já esteja no limite. Talvez o medo de perder alguém que você ama esteja corroendo a sua fé como ferrugem em ferro velho. E hoje, nesta sexta-feira, você chegou aqui não por curiosidade, não por rotina, mas porque a sua alma está implorando por um milagre. Você está implorando por cura. Você está implorando para que o Senhor toque a saúde da sua família, com aquela mão que nunca falhou. Eu preciso que você saiba de uma coisa antes de irmos adiante. Você não chegou aqui por acidente. Você chegou porque o céu te guiou. O Espírito Santo trouxe você até esta oração nesta noite de sexta-feira, porque Ele viu cada lágrima que você engoliu sozinho, cada madrugada que você passou em pé, orando ao lado da cama de quem você ama, cada vez que você abriu a boca para orar e só saiu choro. Mas eu preciso declarar algo sobre a sua vida agora mesmo, meu irmão, minha irmã. Quando o diagnóstico humano escreve um ponto final, o Senhor pega a caneta e escreve uma vírgula. Quando a medicina diz não há mais o que fazer, o Pai Celestial levanta do seu trono e diz: agora é a minha vez. Porque o nosso Deus não é limitado por laudos médicos, não é preso por estatísticas humanas e não consulta probabilidades antes de operar um milagre. A mesma mão que formou o corpo humano no ventre da mãe, cada osso, cada veia, cada célula, é a mesma mão que hoje pode tocar, reconstruir, curar e restaurar tudo aquilo que a doença tentou destruir. Nesta sexta-feira, o dia em que Cristo entregou o seu próprio corpo para que o nosso fosse liberto, eu declaro sobre a sua vida: a cura já saiu do trono, a cura já tem nome, a cura já tem endereço, e o endereço é a sua casa. Agora eu preciso te fazer um convite. Não um convite qualquer, o convite mais poderoso que você vai receber nesta sexta-feira. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você estiver deitado, sente-se. Se você estiver sentado, dobre os seus joelhos. Se você não puder ajoelhar, coloque a mão sobre o seu coração. Mas faça isso agora, não depois, não amanhã. Agora, nesta noite de sexta-feira, nós vamos apresentar ao Senhor cada nome da sua família, cada corpo doente, cada mente cansada, cada órgão fragilizado, cada exame que está pendente, cada diagnóstico que ainda não saiu. Vamos entregar ao Pai Celestial a saúde completa da sua casa, de quem dorme debaixo do mesmo teto que você e de quem está longe, mas mora dentro do seu coração. Orar pela saúde da sua família nesta noite é plantar uma semente de fé no solo mais fértil que existe. A sexta-feira da paixão, o dia em que o sacrifício de Cristo garantiu a nossa cura integral. Antes de começarmos a orar,
eu preciso declarar o que o Espírito Santo está prestes a fazer neste momento. O Senhor vai tocar a saúde da sua família hoje. Não de forma genérica, de forma específica, cirúrgica, precisa. Aquela dor que insiste em voltar, aquela inflamação que não cede, aquele quadro que os médicos ainda não conseguiram resolver, o Pai Celestial está colocando a mão sobre isso agora mesmo. Deus está prestes a enviar anjos de cura para dentro da sua casa. Anjos que vão percorrer cada cômodo, cada cama, cada corpo que dorme ali. Hoje o céu decreta que nenhuma enfermidade terá autoridade para destruir o que Deus uniu em família. O Senhor vai restaurar o sono de quem não dorme. Vai devolver o apetite de quem perdeu a vontade de comer. Vai acalmar a mente de quem vive em ansiedade por causa de um diagnóstico. Vai fortalecer o corpo de quem está fraco. Vai renovar o sangue, os ossos, as células, os órgãos, porque o mesmo Deus que criou o corpo humano é o Deus que sabe recriá-lo, peça por peça, órgão por órgão, célula por célula. Eu decreto, nesta sexta-feira, a cura desce, a libertação acontece, o alívio chega e a sua família vai testemunhar o milagre do Senhor. Senhor, antes de eu abrir a minha boca para pedir, eu preciso abrir o meu coração para te adorar, porque Tu és o Deus que estava antes da doença existir. Tu és o Deus que já era curador, antes de qualquer enfermidade ter nome. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Criador de cada fibra, de cada tecido, de cada sistema que sustenta a vida dentro do corpo humano. Senhor, eu te adoro porque Tu não és um Deus distante que observa o sofrimento de longe. Tu és o Pai Celestial que se aproxima. Tu és o Deus que entrou no quarto de Jairo quando todos diziam que já era tarde demais. Tu és o Deus que tocou o leproso quando todos fugiam. Tu és o Deus que parou uma multidão inteira só para curar uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. 12 anos, Senhor. E naquele toque, naquele único toque, a vida dela foi restaurada. Eu te exalto, Espírito Santo, porque Tu és o sopro de vida. Tu és quem percorre as veias e os ossos e os órgãos e leva a unção de cura onde a medicina humana não alcança. Eu te glorifico porque nada, absolutamente nada é impossível para Ti. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, agora e para sempre. Senhor, eu venho diante de Ti nesta sexta-feira à noite e eu confesso, eu estou cansado. Eu estou cansado de ter medo. Eu estou cansado de abrir a porta do hospital e sentir que o meu coração vai sair pela boca. Eu estou cansado de esconder as minhas lágrimas dos meus filhos para que eles não fiquem com mais medo do que já estão. Eu estou cansado de fingir força que eu não tenho. Pai, eu confesso que em muitas noites a minha fé tremeu. Em muitas madrugadas eu questionei se Tu estavas ouvindo as minhas orações. Em muitos momentos eu olhei para o rosto pálido de quem eu amo e senti uma raiva misturada com medo que eu nem sabia como explicar. E eu guardei isso tudo dentro de mim porque eu tinha vergonha de dizer que a minha fé estava fraca. Mas hoje eu entrego tudo. Eu entrego o medo que me paralisa quando o telefone toca. Eu entrego a ansiedade que me sufoca quando penso no resultado daquele exame. Eu entrego as noites que eu passei acordado olhando para o rosto de quem eu amo, com medo de que fosse a última vez. Eu entrego a culpa que eu sinto por não poder fazer mais. Eu entrego a minha impotência, porque eu entendi que onde a minha força acaba, a Tua força começa. Senhor, eu tiro as minhas mãos do volante da minha vida e da vida da minha família e eu coloco tudo nas Tuas mãos, porque as Tuas mãos curam, as Tuas mãos restauram, as Tuas mãos nunca tremem e as Tuas mãos nunca chegam tarde. Agora, Senhor, eu venho com ousadia diante do Teu trono de graça e eu clamo, cura a minha família, cura não pela metade, cura por completo, cura não apenas o sintoma, cura a raiz, cura não apenas o corpo, cura a alma, a mente, o emocional, o espiritual. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, eu quero que você coloque a mão sobre o seu próprio corpo e ore comigo. Se a doença está em alguém da sua família, fale o nome dessa pessoa em voz alta agora mesmo. Fale o nome, porque quando a fé encontra o nome,
o milagre encontra o endereço. Senhor, eu te peço pela saúde do pai que está doente e tenta esconder da família para não preocupar ninguém. Aquele pai que diminui a dor que sente porque não quer ser um peso. Senhor, toca o corpo desse pai, renova cada célula, restaura cada órgão, faz o que nenhum remédio conseguiu fazer. Onde a medicina chegou no limite, que a tua mão vá além. Eu te peço pela mãe que está com o corpo cansado, com a imunidade baixa, com o peso da casa e do trabalho, e dos filhos, e da preocupação corroendo a saúde dela por dentro. Aquela mãe que cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si mesma. Senhor, cura essa mãe, cura o corpo físico, mas cura também o coração dela, que está exausto de carregar sozinha o que deveria ser dividido. Eu te peço pela saúde dos filhos, Senhor. Pai Celestial, Tu sabes o que é ver um filho doente. Tu sabes a dor de um pai ou de uma mãe que daria a própria vida para tirar a febre, a dor, a doença do corpo do seu filho. Eu te clamo agora. Toca cada criança, cada jovem, cada filho que está enfermo neste momento. Que a Tua mão passe sobre eles como passou sobre os filhos de Israel no Egito, protegendo, curando, blindando. Meu irmão, minha irmã, ore comigo com fé agora. Creia que neste exato momento o Espírito Santo está percorrendo o corpo de quem você ama. Cada órgão doente está sendo visitado, cada célula corrompida está sendo restaurada. Cada sistema do corpo que foi atacado pela enfermidade está sendo reconstruído pela mão do Senhor. Senhor, eu te peço por quem está esperando um resultado de exame. Tu sabes a tortura que é esperar. Cada dia parece um mês, cada hora parece um ano. O coração acelera toda vez que o telefone toca. A mente já imaginou os piores cenários possíveis. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, o resultado desse exame já foi escrito nos céus, antes de ser escrito no papel. E o que o céu escreveu é saúde. O que o céu escreveu é vida. O que o céu escreveu é cura completa. Eu te peço, Pai, por quem está no hospital neste momento, por quem está deitado numa cama que não é a sua, longe de casa, longe do conforto do lar, cercado por máquinas e soro e paredes brancas e silêncio que machuca. Senhor, entra naquele quarto de hospital agora. Senta na beira daquela cama. Coloca a tua mão sobre aquele corpo e faz o que tu fizeste com o paralítico de Betesda. Levanta ele. Dá a ele forças para se levantar daquela cama e voltar para casa. Restaura a saúde dele de tal forma que os médicos não tenham outra explicação senão dizer: isso é um milagre. Senhor, eu te peço por quem está lutando contra uma doença crônica. Aquela pessoa que já se acostumou com a dor, que já faz anos que convive com a limitação, que já ouviu tantas vezes, vai ter que aprender a conviver com isso, que já quase acreditou que a cura nunca viria. Mas eu declaro hoje, nesta sexta-feira santa, nesta noite de libertação, doença crônica não é sentença final. O Senhor que curou a mulher com hemorragia de 12 anos é o mesmo Senhor que está aqui agora. 12 anos de doença foram destruídos em um segundo de fé. E se o Senhor fez isso há 2000 anos, Ele pode fazer de novo agora. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você levante as mãos agora onde quer que você esteja e diga comigo: Senhor, eu creio que Tu és o meu curador. Eu creio que a saúde da minha família está nas Tuas mãos. E eu recebo a cura agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que a cura não seja apenas momentânea, que seja permanente. Que a doença que saiu não volte. Que a enfermidade que foi arrancada não tente retornar. Que o Senhor coloque um cerco de fogo ao redor da saúde de cada membro desta família, de modo que nenhuma praga, nenhum vírus, nenhuma enfermidade consiga atravessar. Agora, em nome de Jesus, eu passo a uma nova dimensão desta oração. Eu quebro neste momento toda a corrente de enfermidade hereditária que foi passada de geração em geração nesta família. Se a avó teve, se a mãe teve, se tem histórico na família, eu rompo essa cadeia agora mesmo no mundo espiritual. Essa linha de doença que percorre a árvore genealógica é cortada pela espada do Espírito Santo neste instante.
A doença que veio dos pais não passará para os filhos. O ciclo se encerra hoje, nesta sexta-feira, neste momento. Eu derrubo todo o muro de enfermidade que foi levantado contra a sua família. Muro de depressão, muro de ansiedade, muro de insônia, muro de dores que ninguém explica, muro de fraqueza no corpo, muro de cansaço que não passa. Eu derrubo em nome de Jesus como os muros de Jericó caíram ao som das trombetas. Esses muros de doença caem agora ao som desta oração. Eu liberto a sua família de todo espírito de enfermidade, porque a palavra de Deus nos ensina que existem doenças que têm raiz espiritual, aquela doença que não tem explicação médica, aquele sintoma que aparece e desaparece sem lógica, aquela fraqueza que ataca sempre no mesmo período. Eu liberto a sua família disso agora. Espírito de enfermidade, você não tem autoridade sobre esta família. O sangue de Jesus Cristo é contra você. A unção do Espírito Santo destrói todo jugo de doença agora mesmo. Eu abro as portas da cura sobre a sua casa. Portas que estavam trancadas pela dúvida, pela falta de fé, pelo cansaço espiritual. Essas portas são abertas agora pela chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha. A cura está entrando na sua casa neste momento. O alívio está entrando. A libertação está chegando. O descanso que a sua família não tem há semanas, há meses, esse descanso chega hoje. Eu restauro a paz que a doença roubou da sua família. Restauro as noites de sono. Restauro as conversas que foram substituídas por silêncio de medo. Restauro a esperança que quase morreu. Restauro a fé que tremeu. O Senhor está reconstruindo a saúde da sua família tijolo por tijolo, célula por célula, órgão por órgão. Eu blindo a sua família contra toda investida do inimigo contra a saúde. Blindo cada corpo, blindo cada mente, blindo cada sistema imunológico. Blindo a entrada da sua casa para que nenhuma enfermidade cruze aquela porta. Anjos do Senhor estão posicionados agora nos 4 cantos da sua casa, e eles carregam espadas de fogo que destroem toda flecha de doença lançada contra os seus. Agora eu decreto, e quando eu decreto, eu falo daquilo que já foi decidido no trono de Deus, antes mesmo de eu abrir a minha boca. Eu decreto que aquele que está ouvindo esta oração agora vai receber a notícia de cura que tanto espera. O exame vai sair limpo, o médico vai olhar nos seus olhos e dizer: eu não consigo explicar, mas os resultados mudaram. E você vai saber lá no fundo da sua alma, no lugar mais íntimo do seu coração, que não foi a medicina, não foi a sorte, não foi coincidência, foi o Senhor, foi a mão de Deus, foi a oração desta sexta-feira. Eu decreto que a saúde volta a ser a marca da sua família, que a sua casa vai ser conhecida não pela doença que passou, mas pelo milagre que aconteceu, que as pessoas vão olhar para a sua família e dizer: como pode? Eles estavam tão mal e agora estão tão bem. E a sua resposta vai ser simples: o Senhor nos curou. Eu decreto vitória sobre cada leito de hospital, vitória sobre cada tratamento em andamento, vitória sobre cada cirurgia marcada. O Senhor vai guiar a mão de cada médico, vai iluminar a mente de cada enfermeiro, vai direcionar cada remédio para que ele atinja exatamente o alvo certo no corpo. Mas acima de tudo, o Senhor vai fazer o que só Ele pode fazer: tocar onde nenhuma mão humana alcança. Eu decreto que nesta sexta-feira, este dia sagrado, este dia em que Cristo deu o seu corpo para que o nosso fosse curado, a cura desce sobre a sua família como chuva sobre terra seca. Cura completa, cura irreversível, cura que gera testemunho, cura que faz o inimigo recuar envergonhado, cura que restaura não apenas o corpo, mas a fé, a alegria, a esperança, o brilho nos olhos, a vontade de viver. Eu decreto que esta família vai dizer: o Senhor nos curou. E essa declaração vai ecoar nos céus como um trovão de adoração, e os anjos vão se curvar diante do trono e dizer: mais uma família foi tocada pela mão do nosso Deus. A vitória é sua, a cura é sua, a saúde é sua, o milagre é seu. Não amanhã, não depois, agora.
neste momento, nesta sexta-feira, nesta oração, está feito, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu quero que saiba que o céu registrou cada palavra que você orou, cada lágrima que desceu do seu rosto, cada nome que você falou em voz alta durante esta oração. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado. Cada segundo desta oração foi uma semente plantada no solo da eternidade e a colheita vem. Eu abençoo a sua noite. Que você durma em paz, talvez pela primeira vez em semanas. Que o seu corpo descanse, que a sua mente silencie, que o seu coração pulse no ritmo da confiança de quem sabe que Deus está no controle. Que o descanso desta noite seja tão profundo que amanhã você acorde e perceba que algo mudou, que o peso saiu, que o medo diminuiu, que a esperança voltou. Eu abençoo a saúde de cada pessoa que mora na sua casa e de cada pessoa que mora no seu coração. O Senhor está cuidando de cada uma delas neste exato momento. Volte amanhã, Deus já está preparando uma nova porção de glória para a sua vida. A oração de amanhã vai ser tão poderosa quanto a de hoje, porque o nosso Deus não se cansa e não se esgota. Se você recebeu esta oração no mais profundo da sua alma, deixe o seu amém nos comentários como um ato de fé. Escreva o nome de quem você quer que o Senhor cure, porque quando a fé é declarada em público, ela ganha uma força que o inferno não consegue deter. Inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum encontro com Deus. Cada oração é uma porta que se abre e eu não quero que você perca nenhuma. Deixe o seu like neste vídeo, porque cada like ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão precisando de um toque do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família, com alguém que você sabe que está passando por uma batalha na saúde. A sua mão que compartilha pode ser a mão que Deus usa para levar cura até uma vida que já perdeu a esperança. Sua generosidade alcança almas que estão no escuro.